É, eu vou começar essa fala me descortinando. Por quê? Através da minha imagem, eu já passei muita mensagem errada, então eu não quero fazer isso dessa vez. Então, eu sei que aqui, com essa roupinha e tal, eu pareço uma CEO super importante, que sabe o que está fazendo, mas não é a verdade. Eu estou nervosa, talvez eu esqueça o que eu vou falar hoje, então eu vou tirar este salto, uma soltadinha, para eu poder relaxar e falar sobre o que eu realmente vim falar. Dentre outras coisas, eu já trabalhei como modelo. E, como modelo, o que eu ajudava a fazer é que eu ajudava a sustentar uma narrativa relacionada ao consumo. Eu, através da minha imagem, passava para as pessoas a ideia de que, uma vez que elas consumissem o produto ou o serviço que eu estava ajudando a vender, elas estariam felizes, como eu parecia naquelas fotos, cheia de Photoshop, maquiagem e tudo mais, gargalhando muito espontaneamente. Então, como modelo, eu era parte dessa narrativa do consumo. E as coisas começaram a mudar. Eu, como modelo, fui viajar, morei na Tailândia, na China e na Índia. E, nesses lugares, eu comecei a entrar em contato com o outro lado do consumo, que eu não tinha a menor consciência. Na China, eu vi as pessoas usando máscara para poder respirar por causa da poluição causada pelas fábricas. Eu vi trabalho escravo. Eu vi, na Índia, rios super poluídos, cheios de resíduos tóxicos, despejados por indústrias. Desculpa. E eu comecei a perceber como que tinha um lado do consumo que eu não tinha a menor consciência. Que tudo aquilo ali estava ligado com as compras que eu fazia e que eu ajudava as pessoas a fazerem. Então, eu comecei a ganhar consciência que, por trás de tudo que você compra, tem ali um impacto social e ambiental, desde o processo de extração daquele recurso natural até o processo de produção, transporte, distribuição e, finalmente, descarte daquele produto. Tem um impacto acontecendo. Corta a cena, volto eu para o Brasil um tempão depois, começo a estudar sustentabilidade e economias alternativas, como a economia colaborativa e a economia do compartilhamento. E me questionei muito sobre o porquê que as pessoas consomem. De onde vem o consumo, né? O que motiva as pessoas a consumirem? E eu cheguei a algumas respostas que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é que as pessoas consomem por uma necessidade muito, muito básica de todo ser humano, que é de se sentir aceito, de se sentir amado, de se sentir pertencimento. E quando a propaganda fala para você o tempo todo que, quando você tiver isso ou aquilo, aí sim você vai ser legal, e aí, por você ser legal, aí sim você vai ser digno de ser amado, de ter amigos e tudo mais, não é de se espantar que as pessoas comecem a comprar feito loucas, né? Então, tem esse lado. Tem um outro lado, enfim, que, na verdade, não é nem um outro lado, é de onde que surge esse lugar dessa propaganda, que é a narrativa do crescimento econômico. Hoje, na nossa sociedade, o crescimento econômico ele virou o maior Deus de todos. Tudo a gente faz pelo crescimento econômico. E ele guia nossas vidas. Então, assim, um exemplo muito simples de como isso guia nossas vidas é que a nossa maior métrica de sucesso como país ou como sociedade é o consumo. O PIB é baseado nisso. É baseado na quantidade de bens e serviços produzidos e consumidos. É isso que diz para a gente se a gente está indo bem ou não. É só isso o que diz para a gente se a gente está indo bem ou não. Então, quando você vê que esse é o nosso maior guia de sucesso, e a gente pensa que a gente está num planeta finito, com recursos finitos, e que esse crescimento, na teoria, ele é infinito, a gente vê que a equação não fecha. Não dá para sair consumindo num planeta que vai acabar. Que não tem tempo para se regenerar.
A outra coisa que eu vi relacionada ao crescimento, na verdade, que vem muito junto da narrativa do crescimento, é a ideia da monetização da vida, sei lá, que eu chamo assim. Que é o seguinte, exemplo bobo, você vê uma criança, ela é cheia de dons e talentos, uma criança, sei lá, que desenha super bem. E aí, os pais dessa criança eles ficam nervosos, porque eles querem encaixar a criança numa caixinha de um produto que pode ser vendido. Aí começa, aí o menino vai ser designer, porque ele desenha bem. Ah, não, o menino vai ser artista plástico, vai ser arquiteto. Enquanto eu não conseguir transformar isso que essa criança é num produto que pode ser vendido ou consumido, eu não me aquieto. E a gente faz isso o tempo todo, com as relações, com as pessoas, com tudo. E isso é uma consequência dessa lógica de temos que crescer economicamente, né? Isso é um pequeno exemplo, mas junto da ideia do crescimento econômico também, tem uma narrativa que vem muito acoplada, que é a ideia da escassez. Essa ideia de escassez é uma ideia artificial, é uma ideia que é falada para a gente a vida toda, que não tem recurso suficiente para todo mundo, que não tem suficiente para todo mundo, que a gente tem que lutar e competir por recursos, porque e você tem que garantir o seu, né? Porque está todo mundo tentando tirar o seu, então você tem que cuidar do que você tem, você não pode compartilhar com as pessoas, porque está todo mundo em competição. Então, você vê, por exemplo, no colégio, que falam que você tem que ser o melhor aluno da sala, ou o primeiro do vestibular, ou quando você vai para o trabalho, e aí tem o funcionário do mês. Essas todas são formas de recompensa e de reconhecimento que são baseadas no individual. A gente não tem reconhecimento e recompensa coletiva. Já viu alguém ganhando prêmio porque é a pessoa que mais ajuda as outras, é mais legal com as outras, mais colabora? A gente não tem isso. Então, quando a vida inteira você é ensinado que você tem que ser melhor que os outros para garantir o seu, porque não vai ter para todo mundo, é óbvio que as pessoas começam a competir entre si e escassear os recursos que elas têm. Quando eu entendi esse cenário, me bateu aquela coisa assim do tipo, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou aceitar a vida como ela é, tomar um Rivotrilzinho para ver se eu fico mais zen, ou eu vou fazer uma coisa para mudar. E porque eu estou aqui nesse tapete vermelho agora, vocês devem saber qual foi o caminho que eu tomei. Eu resolvi fazer alguma coisa para fazer diferente. E aí eu resolvi botar em prática uma ideia que estava na minha cabeça, meio maluca. Eu quis criar uma rede de colaboração entre vizinhos para as pessoas compartilharem coisas umas com as outras. E aí eu cheguei em casa um dia, peguei uma cartolina, fiz como se fosse uma planilha de Excel cheia de coluninha. Numa eu botei nome, preciso de, meu apartamento, meu telefone, e escrevi lá que eu precisava de um desentupidor de pia. E colei isso no elevador do lado do meu prédio, 11 da noite, a louca, né, assim, né, toda escondida, assim, colei o negócio na parede, me achando a ratona, e aí fui para a minha casa pensando, eu criei um negócio de colaboração no meu prédio e tal. E aí, para minha surpresa, 15 minutos depois, bate na minha porta uma vizinha com um desentupidor de pia na mão, assim, ai, eu tenho. Eu falei assim, não é possível, não é possível. Esse negócio funciona. Gente, as pessoas não são mais, as pessoas querem te ajudar, elas querem colaborar com você. Tipo assim, que isso, a menina, eu nem conheço ela. Era sempre aquele papo de elevador esquisito, tipo, o tempo está estranho. E aí ficava nisso. E aí, de repente, essa pessoa bateu na minha porta para me emprestar um desentupidor de pia. Eu falei, cara, esse negócio vai dar certo. E aí, esse foi o protótipo do que virou depois o Tem Açúcar, que hoje em dia é um aplicativo que facilita o empréstimo de objetos entre vizinhos. O objetivo do Tem Açúcar é ajudar as pessoas a economizar dinheiro, consumir de forma mais consciente e criar esse senso de comunidade nas vizinhanças, né? Criar vizinhanças mais colaborativas. E aí foi muito doido, assim, porque eu lancei essa ideia, o negócio deu super certo. Hoje em dia, somos quase 100 mil vizinhos em todos os estados do Brasil, mais de 12.500 bairros compartilhando objetos. E eu tenho muita felicidade de dizer que 62% do que as pessoas pedem no aplicativo, elas conseguem. E para você que está pensando aí, mas as pessoas não devolvem, brasileiro é malandro. Não é assim.
Menos de 0,5% das vezes que aconteceram transações, as pessoas não devolveram alguma coisa, que é um número muito baixo. Então, assim, o Tem Açúcar foi criado baseado dessa minha insatisfação desse lugar. E eu fico muito feliz porque ele é baseado num dos conceitos que eu mais acredito na vida, que é o gift economy, né, como é chamado, que é gift economy em português seria mais ou menos a economia do dom, da dádiva ou da gratidão, que é a ideia de que uma pessoa pode te ajudar de forma incondicional, ou seja, eu não preciso dar nada em troca. Então, por exemplo, se eu empresto para você uma furadeira, você não precisa me dar nada de volta, você não precisa me pagar e você não precisa me emprestar alguma coisa de volta. Não tem absoluta condição. Isso é uma ajuda incondicional, é uma ajuda porque eu quero ser legal. E o que acaba acontecendo nesse tipo de economia é que isso gera um senso de gratidão e uma vontade de passar para frente que faz a coisa acontecer de uma forma incrível. Então, por exemplo, uma história bem simples assim que já aconteceu no Tem Açúcar. Tinha uma menina que precisava de uma bota ortopédica emprestada, porque ela tinha torcido o pé e ela não ia comprar, ela ia só usar por 2 semanas, ela pegou essa bota emprestada. Quando ela foi devolver essa bota, ela devolveu com uma cartinha, e nessa cartinha ela contava para a vizinha que emprestou aonde que a bota tinha levado ela para passear nessas 2 semanas. Então, ela falou, essa sua bota me levou para ver o jogo de futebol do meu filho, eu também fui numa exposição de arte, blá, 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 muito obrigado e tudo mais. Esse tipo de coisa, esse tipo de sutileza, é o tipo de coisa que, numa transação financeira, você não vê, não existe. É muito diferente de um aluguel de uma coisa. É isso que cria o senso de comunidade, é isso que cria a vontade de você ajudar a próxima pessoa e passar essa gratidão que você tem para frente. Enfim, isso é uma das coisas que aconteceram, né, no Tem Açúcar, tem várias outras histórias lindas que acontecem. E, para mim, essa é, por exemplo, uma das principais diferenças entre plataformas como o Couchsurfing ou o Airbnb. Os dois são plataformas que te botam hospedados na casa de outras pessoas. Só que no Airbnb você paga por isso e no Couchsurfing você não paga. A pessoa simplesmente, porque ela é legal, deixa você ficar na casa dela. E as amizades que acontecem no Couchsurfing, as histórias e o cuidado que as pessoas têm com a casa do outro é completamente diferente de como acontece no Airbnb. Não que um seja melhor que o outro, eles são diferentes, cada lugar, cada coisa tem o seu momento. Mas, se a gente está falando de criação de comunidade, o Couchsurfing ele cria muito mais comunidade do que o Airbnb. E esse também é uma das intenções e objetivos do Tem Açúcar. E, assim, tem um dado que eu acho bem importante, assim, quando a gente começa a pensar, mas será que eu tenho coisa para emprestar para os outros, para compartilhar com os outros? Não sei. Cara, uma casa, ela tem aproximadamente R$10.000 em coisas que não estão sendo utilizadas. Se você ainda, com esse dado, ainda não se convenceu, pensa que 1/4 dos gastos de uma casa e 1/3 do lixo produzido em uma casa poderiam ser evitados se as pessoas compartilhassem coisas. Então, a gente tem na possibilidade de fazer uma ação simples no nosso dia a dia, a possibilidade de mudar o mundo, de mudar o ciclo de produção das coisas, de mudar um impacto, fazer um impacto ambiental, e não só isso, mas conhecer seus vizinhos, quebrar o gelo, perguntar se a pessoa tem açúcar para emprestar, né? E aí o que acontece? O Tem Açúcar, as pessoas começaram a usar, né? E elas, uma vez que elas se empolgaram de emprestar coisas umas para as outras, elas se empolgaram de fazer muitas outras coisas. Então, as pessoas começaram não só a compartilhar objetos, mas pedir ajudas e gentilezas e coisas assim. Então, por exemplo, um amigo meu, que mora num bairro que só tem 50 pessoas cadastradas, não Tem Açúcar, ele pediu para ver se alguém poderia cuidar do cachorro dele enquanto ele viajava e molhar a hortinha dele. E aí, num bairro de 50 pessoas, 7 pessoas se ofereceram para fazer isso, de graça, sem ganhar nada por isso. Talvez vão ganhar uma lambida do cachorro dele, um abraço, que o cachorro dele é muito fofo, mas, assim, fora isso, essas pessoas fizeram isso por pura gentileza. Então, a gente começou a ver que as pessoas estavam querendo ir além dos empréstimos, elas queriam colaborar entre si de outras formas. E aí, hoje em dia, a gente está, inclusive, fazendo uma campanha de financiamento coletivo para poder facilitar com que o Tem Açúcar dê esse próximo passo,
que é de virar uma rede de colaboração local entre vizinhos. Uma das coisas que eu mais fico, enfim, feliz de estar participando da economia colaborativa e da economia do compartilhamento é a ideia de que o seu crédito, né, é a sua reputação. A sua forma de acesso ao que você precisa é a sua reputação, ou seja, é o que você faz pelas outras pessoas. E eu acho lindo o fato de que a abundância na economia colaborativa, ela não vem da quantidade de dinheiro que você tem, ela vem das relações que você cria. Obrigada.